E num dos vídeos onde eu falo sobre relacionamento, e acaba ficando ressaltado ali o modo grotesco e infelizmente frequente como muitos homens se comportam dentro do casamento, eu recebi então aqui o seguinte comentário. Queria entender qual o processo que o homem infiel vive perante Deus. Porque o meu ex traiu em todos os relacionamentos que teve e às vezes acho que não aconteceu e nem vai acontecer nada com ele, pelos danos causados não só a mim, mas a outras também. Chego a duvidar que um dia ele será um homem de valor e temo que minha filha, de alguma forma, pague espiritualmente, como no caso da maldição hereditária. Oh, querida, por favor, quanto a essa história de maldição hereditária, você não precisa temer. Toda maldição que havia sobre a gente foi cancelada na cruz por Cristo Jesus. Veja o que o apóstolo Paulo diz lá em sua epístola aos Colossenses, no capítulo 2. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Ele removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Você crê nisso, querida? Porque se você crê nisso, então nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Perceba, inclusive, que até no texto lá no Antigo Testamento que fala sobre essa tal maldição hereditária e que religioso adora se utilizar desse texto lá para ficar criando ameaças caducas, para com isso eles justificarem biblicamente a venda de soluções na forma de seminários, cursos e sacrifícios em dinheiro. Porque para religioso a solução não é Jesus. E isso pela fé. Isso para eles é muito sem graça e não dá lucro, entende? Então para eles, crer no poder do sacrifício único e suficiente de Cristo Jesus não basta. Para eles é preciso frequência a campanhas, seminários, comprar livros e doar uma exorbitância de dinheiro para só então o sujeito ficar protegido contra as maldições. Mas enfim, os textos lá do Antigo Testamento utilizados para comprovar essa história de maldição hereditária, como lá em Êxodos no capítulo 20 ou lá no capítulo 34, perceba que lá, naquela época, ainda sem a manifestação de Deus em Cristo Jesus, ou seja, mesmo que a revelação sobre a graça de Deus ainda fosse desconhecida e que o que vigorava naquela época ainda era apenas o rigor da lei, mesmo assim, lá no livro de Êxodo, se por um lado é dito que Deus castiga os filhos pelos pecados dos pais até a terceira e quarta geração, por outro lado também é afirmado que Deus trata com bondade até 1000 gerações dos que o amam e guardam os seus mandamentos. Ou seja, até na lei pura e crua a graça de Deus já se fazia presente. E aí eu te pergunto, minha amiga, por que sobre a sua filha vai se estabelecer as consequências do que o seu ex-marido fez e não daquilo que reflete o modo como você se comportou na relação? Por acaso a transgressão dele é maior do que o seu comportamento justo? Não é à toa que o apóstolo Paulo afirmou expressamente em Romanos, onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Portanto, minha amiga, não tema a maldição sobre a sua filha e nem permita que ninguém fique te azucrinando e aterrorizando com isso. O que eu chamo a sua atenção aqui para refletir não é sobre maldição hereditária, mas daquilo que eu chamaria de uma possível maldição reativa, que é com relação ao forte potencial da formação do ódio e do ressentimento por ele, pelo seu ex-marido, dentro de você. E nesses casos é terrível, sabe por quê? Porque mesmo separada, o seu humor e a sua disposição ficam presas e alienadas a tudo o que acontece com ele. Se ele se dá bem, você fica mal e com raiva. Se ele se dá mal, você fica feliz e empolgada. E não existe maior autossabotagem do que viver dessa forma. Já com relação ao juízo de Deus, sobre tudo o que o seu ex-marido já fez e faz contra pessoas com quem ele se relaciona, não é porque você não vê e não constata objetivamente esse juízo que isso significa que ele esteja ausente ou não exista, minha amiga. O problema é que o nosso olhar é carregado de muitas falsas crenças e ressentimentos e com isso o nosso discernimento em relação à verdadeira realidade fica completamente distorcido e tendencioso. Por exemplo, se o sujeito não pega nenhuma doença depois de ter cometido uma traição, então é porque ele supostamente não está sendo punido. Como se a saúde desse corpo de morte representasse alguma vantagem eterna para ele. Ou se ele compra um carro novo ou consegue um emprego melhor, mesmo depois de ter errado, para muitos é como se ele estivesse se dando bem. Quando, na verdade, todas essas coisas são meras ilusões desse mundo de aparências e transitório. E eu sei que eu vou entrar aqui num campo deveras delicado, mas raciocina aqui comigo. Veja o caso de Jesus, por exemplo, o Filho de Deus, que não usurpou ser igual a Deus, mas por amor a si mesmo se esvaziou, saiu da sua imensa glória, abriu mão da sua grandeza e se reduziu ao patamar de um mortal humano para servir em amor às suas próprias criaturas. E aqueles para quem ele veio o traíram e o rejeitaram.
o trocaram por um assassino, Barrabás, e o entregaram para o pior suplício que havia naquela época, que era a crucificação. E eu te pergunto, você acha que logo depois que Jesus morreu, Caifás, o sumo sacerdote, articulador dessa coisa toda, ele foi consumido o quê? Por um câncer devastador? Ou um meteoro imediatamente caiu em cima do sinédrio dos escribas e fariseus, satisfazendo, portanto, os apetites de senso de justiça dos indignados pela traição que fizeram sobre Jesus? Não, minha irmã, não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, na aparência imediata das coisas, tudo permaneceu normal e como antes. Inclusive com os escribas e fariseus se sentindo satisfeitos e vitoriosos de terem resolvido o problema deles matando Jesus. Mas a operação da justiça, da verdadeira justiça, ela algumas vezes até se mostra evidente, como no caso de Ananias e Safira, ou como no caso daquele judeu mágico, de nome Bar Jesus, sabe? Relatado lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, que logo após a repreensão de Paulo, ele ficou cego. Mas, por outro lado, em boa parte dos casos, como na de Jesus, por exemplo, esse juízo não é imediatamente perceptível. E, ao meu ver, registro que eu vou te dizer, minha amiga, o pior juízo que pode acontecer é o sujeito mau permanecer e prosperar na sua maldade, sem jamais encontrar lugar de verdadeiro arrependimento no seu coração. Para mim, esse é o pior dos juízos, porque essa é a condição de um bastardo e não de um filho. No entanto, pessoas que prosperam na sua maldade e aparentemente só se dão bem, mesmo cometendo injustiça, esses casos são verdadeiras tentações e armadilhas espirituais e psicológicas para as pessoas que são enganadas e injustiçadas por ela. E que armadilha é essa? É justamente a armadilha do ódio e do ressentimento, onde para além do prejuízo concreto que essas pessoas viveram de seus traidores e abusadores, elas ainda ficam trancafiadas na masmorra do ódio que contamina e faz definhar a alma delas. É por isso que eu sempre repito com muita frequência aqui no meu canal, gente, não fique insistindo nesses relacionamentos tóxicos. Sobretudo quando o cônjuge extrapola a linha do razoável, seja pela violência ou seja por traições, porque nenhuma alma suporta isso impunemente. Mas muitos, nesses casos, principalmente as mulheres, por não quererem abrir mão da sua idealização de família, de casamento, por vezes idealizações de poder, do tipo, eu vou mudar esse sujeito e provar para todos os meus detratores que eu venci, sabe? E aí, mesmo sendo abusadas, mesmo sendo traídas, ainda assim essas mulheres insistem para além do devido, criando então um verdadeiro rombo dentro de sua própria alma. Que aí, é claro, a alma fica aí exigindo compensação de um juízo, não o reto juízo, mas de um juízo que satisfaça os apetites dela mesma dentro daquilo que ela julga que o outro precisa sofrer, para só então ficar compensado o quanto que ela sofreu pela insistência dela numa relação falida. E eu sinto informar, mas não é assim que as coisas funcionam. Por isso Jesus disse, confirmando o que já existia na lei, amai ao próximo como a ti mesmo. Porque sem amor próprio, mesmo sob o pretexto de amar alguém, a gente só se destrói. O juízo, ele existe, principalmente quando não existe arrependimento. E isso mesmo que a gente não veja e não perceba acontecendo na vida do outro. Mas o que eu recomendo é, pare de se preocupar e de se concentrar nisso, minha irmã. Deixe os mortos enterrar os seus próprios mortos. Perdoe essa pessoa, não no sentido de ter que voltar a gostar dela, não. Digo isso apenas e tão somente no sentido de um compromisso consigo mesma, de não desejar para ele nada de negativo e nem de vingativo, porque essa disposição será medicina para o seu coração e para a sua alma. Procure se respeitar e se utilize dos aprendizados desse passado para calibrar melhor as suas escolhas no presente. E entenda que esse sujeito, ele é a própria sentença dele. É para pensar, minha amiga, paz e luz, meus amigos e amigas.